Alô? Pode liberar? Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, público presente. Boa tarde, secretário Verdini, secretário Júlio, secretário Nardi, secretário Michael. Gostaria de dar início à roda de conversas entre nós, vereadores, e dizer aos pares que o que pretendemos na tarde de hoje é informar e esclarecer qualquer dúvida sobre o projeto da Avenida Beira-Rio. Nossa ideia é fazer com que os senhores tenham conhecimento para informar aos líderes comunitários, caso venham a ser procurados, e sanar suas dúvidas referente a esse projeto. Então, nós vamos dar início a essa roda de conversa, iniciando pelas explicações técnicas do projeto e o translado da obra. Poderíamos passar a palavra para o Júlio ou o secretário Nardi. Então, vamos iniciar com o secretário Nardi. Boa tarde, presidente Mauro. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, secretário Verdini, secretário Michael, todos que nos acompanham, meu secretário adjunto, Júlio. Nós viemos aqui para falar e esclarecer dúvidas a respeito das obras da Avenida Beira-Rio. Avenida Beira-Rio, nós estamos executando o segundo trecho. Então, a primeira obra é o segundo trecho da Avenida Beira-Rio, uma obra que vai ligar da BR-101, no futuro, da BR-101 até o Alto Forquilha, lá próximo do cemitério de Forquilhas, vereador Tessari. Então, a primeira obra que está sendo executada, ela está sendo executada entre o trecho da SC281 até Antônio Jovita Duarte, ali próximo ao Bistec, na rótula ali do Bistec. Então, esta parte, este trecho que está em execução, nós estamos com a terraplenagem do lado oeste do Rio Forquilhas mais adiantado, porque a parte leste ela está ainda dependendo das desapropriações que foi feito, que depois a SUSP pode falar, para que a gente possa avançar de acordo com a questão das residências que estão no traçado da via, que deverão ser retiradas depois das tratativas da SUSP. Hoje, a parte da terraplenagem ela está bem avançada, nós estamos com uma parte de reforço para adensamento, então existe uma estrutura que tem que ficar alguns meses para poder compensar o adensamento que, se não fosse feito isso, vereador Mauro, no futuro iria acontecer o que acontece muitas vezes ali na beira-mar, na cabeceira da ponte, quando você sai, chega na ilha, normalmente você tem umas depressões naquele aterro porque ele não foi submetido a uma sobrecarga para adensamento. E é isso que nós estamos fazendo na Beira-Rio nesse trecho. Então, ali existe uma camada de reforço, onde vai ser, no futuro, retirada, daqui a alguns meses, quando ela alcançar a compactação exigida em projeto, para que se consiga fazer a sequência desse trabalho. Para o lado oeste, para o lado de cá, nós estivemos com o vereador Kleber Goulart, junto com o prefeito, em função ali daqueles alagamentos que houveram na região ali de Flor de Nápoles, Cadas do Sul. Nós tivemos em dezembro ali os alagamentos. Então, existia ali aquela preocupação daquelas pedras que foram colocadas em um determinado trecho. Aquela realidade já não existe mais, já foi removido todo aquele material que foi utilizado para poder fazer a passagem das máquinas. Foi feito já uma galeria tripla de 1,5 m por 1,5 m no primeiro canal. O segundo canal é uma galeria tripla de 2x2. O terceiro canal da mesma forma. Então, todos os canais ali que a comunidade colocava que, de repente, pudesse prejudicar o alagamento, todos os canais eles foram superdimensionados. Então, eles vão ter uma capacidade de vazão muito maior do que o que há de precipitação e de cálculo na bacia hidrográfica daquela região. O que está se fazendo agora está se deixando pronto, mas nós temos aqui
imagens dessas galerias, desses canais, que só a maré alta, quando tem sem chuva, ela já chega na galeria, que é o ponto que ela está. A galeria foi construída de acordo com o canal que nós temos ali da realidade, ela já coloca a galeria na metade com água, porque é represado pela maré alta e traz até aquele ponto. Por quê? Porque aquela região mais baixa ali de Picadas do Sul, ela está na cota 2, e onde ela passa, onde ela tem o encontro do rio Forquilhas com o rio Maruí, está na cota 4, então nós estamos ali 2 metros abaixo. Então esta diferença de cota, infelizmente, traz a água do rio Maruí para dentro da região ali de Picadas do Sul e Florianópolis, numa grande precipitação. Então, quando você tem uma chuva normal, uma chuva constante, você consegue fazer a vazão por essas galerias que estão sendo construídas. O que nós identificamos daí já é na SC 281, fizemos ali uma vistoria em loco, entramos debaixo da ponte da SC 281, as margens do rio Forquilhas, debaixo da ponte, elas foram, quando foi construída a ponte, a escavação para se fazer as fundações da ponte da SC 281, elas foram colocadas nas margens do rio, entre os pilares que estão margeando o rio e a cabeceira da ponte, que está a 6, 7 metros de distância. Então, nós temos um espaço ali de 6 metros para cada lado da margem do rio, depois dos pilares de baixo, sob a ponte, que elas estão tomadas de aterro, oriundo da escavação e da fundação quando foi construída a ponte da SC 281, que é uma obra do Estado. Então, nós vamos fazer uma intervenção, eu já conversei com a nossa equipe técnica, nós estaremos, na semana que vem, que através dos nossos trabalhos de manutenção constante, nós estaremos entrando na região da Forquilhas e nós vamos estar com máquinas ali tirando este material, que ele pode ser também um potencializador das enchentes que ocorrem na região ali do Florianópolis e Picadas do Sul. Então, é um serviço que ele está fora do escopo da beira-rio, mas é necessário justamente para garantir que as águas passem por baixo da ponte. Porque quando o rio enche, ele espalha para as laterais e você precisa ter esse espaço das laterais livre para que essa água passe. Depois a gente vai detalhar, vai demonstrar através de fotos para vocês entenderem. Existem 2 barreiras ao lado dos 2 pilares, nas 2 margens, sob a ponte da SC 281. Então, a minha parte era essa. Eu gostaria agora de passar ao secretário adjunto Júlio, que é o engenheiro que está à frente de toda a execução da obra, para que ele possa passar mais detalhes. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereador Mauro. Boa tarde, vereadores. E como o Nardi muito bem fez a explanação dele, quando se trata da beira-rio, vamos pensar o seguinte: do trajeto do rio, tá? Lado direito é o lado oeste, lado esquerdo é o lado leste. Nós começamos pelo lado direito, tá? Devido àquelas desapropriações que ainda não estão finalizadas. No entanto, o que acontece? Estamos fazendo a parte de terraplanagem, tem a parte de galerias, tem a parte de cercamento, da supressão vegetal. Então, a empresa está realmente empenhada em executar o serviço, é tanto que, domingo passado, em pleno feriado, que foi domingo, as máquinas, quem passaram lá e viram as máquinas trabalhando. Por quê? Porque quando se trata de uma obra com pouca intervenção externa, que é o caso da beira-rio, ela tem pouca intervenção externa, porque você consegue trabalhar tranquilamente, se quiser virar à noite, você consegue. Tem um grande atrativo que é o sol, o tempo. Então, na medida que tivermos tempo bom, a obra vai estar em andamento. Certo, vereador Sanderson? Por quê? Porque eu não posso simplesmente perder tempo no final de semana de sol e pegar segunda, terça e quarta de chuva. Então, essa é a nossa preocupação. É lógico que do lado esquerdo, lado leste, teve aquela situação que, em reuniões anteriores lá no gabinete, tá, foi explanado que
a preocupação da comunidade no tocante às valas, tá? Que na ocasião da reunião nós já estávamos concretados, nós já tínhamos colocado as galerias, tá? E que a segunda vala no projeto está dimensionado tubulação, certo, secretário Nardi? Estava dimensionado tubulação, e por uma questão de reivindicação da comunidade e a preocupação, nós aumentamos a vazão, tiramos a tubulação, que eram 2 tubos, passamos a 3 galerias de 1,5 m de largura. Então, foram 3 galerias que estamos colocando a mais. Então, a tubulação, que era um tubo, passou a ser o que galerias. Então, isso foi uma preocupação nossa, exatamente atendendo à solicitação da comunidade e dos demais vereadores aqui presentes, e fizemos isso como um superdimensionamento. Estamos a favor. Mas uma preocupação que nós temos é que essas galerias, quando está indo para o rio, quando o rio enche e a maré está cheia, essa água retorna. Não tem como não fazer isso. É lógico que existem estudos o que fazer para evitar esse tipo de situação. Isso é uma coisa que a engenharia estamos realmente estudando essas alternativas, tá? E seria muito prematuro agora dizer que vai ser feito A ou B ou C de alternativa. Uma coisa importante é que vocês podem estar se perguntando, e o lado leste, como, quando nós iremos iniciar, certo? Daqui a pouco o secretário adjunto, nosso amigo Michael, vai explicar como está a situação das desapropriações, mas nós já temos condições, isso aí, de iniciarmos pelo Bistec, sendo que eu tenho 160 metros apenas. Então, é um trecho muito pequeno que demandaria uma operação-tarefa que eu poderia estar produzindo num canto que eu vou dar mais velocidade de produção. Gradativamente, a infra tem uma preocupação de... Vocês passam ali na Antônio Jovita, naquela ponta do Bistec, vocês percebem as nossas máquinas tirando areia, desassoreando aquele trecho do rio. Não são máquinas, então são serviços oriundos da construtora, do consórcio. São serviços da infra, as máquinas nossas, ela remove, faz aquela remoção da areia que se acumula, e essa areia ela é utilizada nas nossas obras internamente, nos nossos calçamentos, nos nossos tapa-buraco, enfim. Então, retiramos essa areia porque é uma areia que vem de lá de cima. Então, existe um trabalho, tá, gradativo, a cada 3, 4 meses, estamos com as máquinas lá removendo isso. Então, vocês vão perceber que, em breve, vamos estar com as máquinas exatamente no Bistec removendo. Isso facilita a vazão e melhora a vazão. Lógico também que perto da antena da Eletrosul, alguém já deve ter percebido, as nossas máquinas, as máquinas da construtora, estavam fazendo desassoreamento e limpando, fazendo a supressão vegetal e limpando, aumentando a calha do rio. Isso está em projeto. Então, o projeto aqui da Beira Rio, nós temos, ele é bastante grande, tá, gente? Tem mais de 170 megas, 170 páginas. É um projeto executivo. Então, às vezes, vai estar disponibilizado para vocês, tá? É um projeto executivo, vou estar repassando aqui, e vocês vão estar percebendo, e pode aparecer a seguinte questão. Júlio, é muita linha, é muito número, é muita informação técnica, e eu não estou entendendo nada. Não tem problema, eu acho que as perguntas são feitas exatamente para isso. Então, ele é dividido em mapa de localização, levantamento topográfico, projeto geométrico, geotécnico, terraplanagem. Tudo isso é o projeto da Beira Rio. Então, quando começou esse projeto, foi pensado em várias mãos. A empresa, juntamente com a prefeitura, sentou e começou a trabalhar esse projeto aqui, tá, que gerou nesse produto. Nós temos macrodrenagem, drenagens, obras de artes, que são bueiros, pontes,
pontes não, perdão, bueiros. Obra de arte é uma ponte, tá, gente? Ponte é uma obra de arte. Então, nós temos o projeto estrutural, sinalização viária, projeto paisagismos, projetos complementares, tá? Projeto de iluminação, projeto de interferências e projeto de indenizações. Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos a Antônio Jovita, entra à direita e vai sair aqui na SC, e eu tenho da SC, pegando à direita, vou em direção a Antônio Jovita. No meio do caminho, eu tenho uma rotatória, nas proximidades ali onde está escrito Beira Rio, Forquilhas, que vou dar entrada ao bairro, certo? Vai entrar ao bairro para poder exatamente melhorar o fluxo do trânsito. No entanto, o que acontece? É uma obra que eu tenho condições de atacar 4 frentes simultâneas. No termo de referências, nós fizemos essa colocação de termos 4 frentes simultâneas. No entanto, gente, hoje não tenho condições de iniciar as 4 frentes. Por quê? Porque o meu lado leste, eu tenho a situação das desapropriações. Aí o que nós fizemos? Nós concentramos os esforços no lado oeste, que é um lado que tem condições de trabalhar, tem condições de produzir. Então, eu não vou parar minha produção esperando que o lado leste esteja ok. Eu vou simplesmente atacar ela. Começamos pelo ASC também, do lado leste, por trás da Jardim Pinheiro, Flor de Nápoles, onde, nas chuvas do ano passado, dezembro do ano passado, teve aquelas chuvas fortes, que realmente ocasionou algumas casas ali no Jardim Pinheiro e Flor de Nápoles com inundação, certo? Só para vocês terem uma ideia, vou fazer um parênteses aqui que me chamou a atenção bastante do prefeito Orvino, a quantidade de entulhos que nós tiramos ali. Aproximadamente 2.000 toneladas de entulho foi tirado daquilo ali, certo? Então, foi exatamente isso que nós fizemos. Foi feita uma operação tarefa para realizar aquela desobstrução. Usamos o canteiro de obra da Beira Rio como um transbordo para poder acelerar a produção. E, lamentavelmente, Palhoça não estava conseguindo receber o suficiente, porque estava todas as cidades mandando para Palhoça a questão dos entulhos. Tá? Então, houve essa situação. Voltando à obra da Beira Rio, o que hoje nós estamos fazendo? Estamos cuidando da parte oeste. Em breve estaremos passando da SC até Antônio Jovita. Existe um trecho que toda vez quando chove, as minhas máquinas não conseguem entrar. Elas patinam e impossível entrar. E aí o que acontece? Quando você está fazendo terraplanagem, você chega e abre a cancha, deixa secar, secou, eu posso entrar. Aí à noite seguinte chove, isso atrasa. Tá? Nós estamos com a fiscalização diuturnamente ali na Beira Rio e sendo monitorados os períodos de chuva e os períodos que as obras ficam paradas. Então, você vai decorrer e dizer assim, ó, de tantos dias trabalhados, tantos dias paramos por causa da chuva. Ah, mas hoje não está chovendo. Mas eu não consigo entrar com a máquina lá dentro para trabalhar, por quê? Porque eu estou com o chão encharcado. E eu tenho um risco de realmente, se eu estou passando com a máquina próximo à margem do rio, e se eu tenho uma situação, a máquina pode descer para o rio. Então, existe um risco eminente. Então, nós trabalhamos com todo esse cuidado, certo? Então, em breve, essa parte oeste, se eu estiver no Antônio Jovita, eu faço andando até a 281 por dentro da obra, certo? Então, hoje as máquinas estão trabalhando na parte oeste, estamos mais ou menos perto da torre da Eletrosul, ou da Celesc, aquela alta tensão, tá? Existe uma torre ali da alta tensão, e estamos chegando ali. Existe uma pequena área de supressão que precisa ser finalizado para poder entrarmos e chegarmos lá no Antônio Jovita. Já foi feito um desmatamento da Antônio Jovita, naquela região próxima ao Bistec, tá? Então, é questões de, vamos dizer assim, semanas, vamos andar pelo lado oeste de ponta a ponta, fazendo vistoria. Seria interessante, ok, quando vocês estiverem com essa margem, com esse acesso liberado, as pessoas conhecerem, tá?
o que nós fizemos? E nós estamos com alguns gargalos nessa parte oeste, tá? É com relação a, lamentavelmente, uma coisa triste, mas é importante dizer, furto. Estou tendo vários problemas de furto ali. Furto de quê? De arame, por incrível que pareça. As pessoas roubam arame farpado. Tá? Então a gente olha assim e diz, nossa, nós fizemos uma cerca, vários metros de cerca, com 6 fios. Em menos de uma semana, secretário Nardi, os fios tinham sido roubados. E aí o proprietário falou, minha cerca foi roubada. Não roubava antes por quê? Porque o fio era velho, ferrujado, não prestava. Aí botamos fio novo, morões de concreto, e aí o pessoal está roubando até isso. É lamentável. Tá? No início da obra também tivemos o quê? Furtos de quê? Baterias de máquinas. Pessoal à noite tentando roubar as baterias das escavadeiras, das máquinas. Então, reforçamos a questão da fiscalização, da vigilância noturna. Enfim. Então, você percebe assim, quando você trata de obra de pavimentação, de drenagem, principalmente quando você está no meio urbano, nós chamamos de interferências externas violentas. Que é o quê? É o meu morador que quer entrar, vereador Crislan, quer entrar no bloco, e aí eu tenho uma pavimentação, eu tenho que parar, abrir, e à noite fechar para que ele possa entrar. Isso é uma interferência externa. Uma interferência externa também é o quê? É um SC Gás, é uma Casan, é uma Celesc, é uma fibra ótica que está no meio do caminho e eu pego uma fibra ótica. Na beira-rio, vamos dizer assim, eu tenho poucas interferências externas. Por isso, conseguimos trabalhar, se o tempo permitir, de uma maneira com alta produtividade. Perfeito? Se eu for mostrar todo o projeto, esse projeto vai ficar disponível para vocês. Luiz, né? Depois você passa para todos os vereadores, que eu acho que é salutar eles terem esses projetos. Então, nós temos aqui levantamento topográfico. Quando nós realizamos esse levantamento topográfico, não sei se você se lembra, vereador Matos, nós tivemos preocupação e nós não conseguimos entrar em algumas localidades para fazer o levantamento topográfico. Por quê? Porque foi realmente impedido. Quando começou a trabalhar nesse projeto da Beira Rio, o que houve de especulação foi algo desastroso, porque Beira Rio vai entrar, então eu vou ter enfim. Então teve alguns locais que a topografia não teve condições de entrar. E aí quando nós começamos a executar, tivemos condições de entrar com a topografia, tivemos condições de fazer um estudo de sondagem mais adequado. E aí o que é que a gente pensa? Nós fazemos um projeto para ter uma rocha, e eu percebo que não preciso botar uma rocha, simplesmente posso colocar um aterro, ou vice-versa. Eu tenho um trecho de estaca que eu posso ter areia, aterro, e aí eu detecto que eu tenho que colocar rocha. Mas, isso não foi planejado no projeto, porque nós não tivemos condições de entrar. Então, isso são situações que, durante a obra, nós vamos nos deparar com certeza. Entendeu? Então, esse é o levantamento topográfico. Aqui, nada mais é do que um monte de tabelas com as estacas, cortes, aterro. Então, tudo é estaqueado. Quando você fala de estaca, de 20 em 20 metros é uma estaca. Então, aqui tem todo um plano de corte. Isso aqui que você vê aqui embaixo, nada mais é um perfil longitudinal e um perfil transversal. É como se você fizesse um corte e estivesse andando dentro do buraco e visualizando o que vai ser aterro, o que vai ser corte. Existe também um perfil transversal, que é que você olhar de frente para a avenida e você vê realmente a seção. Então, um levantamento topográfico tem esses componentes. Aqui você encontra, aqui em cima, você encontra exatamente a parte do perfil da rua, ou seja, eu vou ter calçada, ciclovia, faixa de rolamento, aí eu tenho faixa de rolamento, rolamentos e calçada. Então, isso é o que nós chamamos de perfil de seção tipo, a seção tipo da Beira Rio.
Eu estou passando rápido, mas fique à vontade de fazer qualquer pergunta, tá, pessoal? Acho que as perguntas são pertinentes e nós estamos aqui exatamente para esclarecer vocês. Estou tentando não usar muito termo técnico, pois não, vereador Tessário? Perfeito. Não. Não. Foi feita uma rotatória, por sinal, tem a do meio, mas ele pergunta mais na frente do Benjamin. Ali está. Perto do forquilhão, Aqui. Nós temos no lado leste, existe uma rotatória, próximo à torre da Eletrosul. Sim. E a Avenida das Universidades, ela vai passar exatamente ali. Adiante, eu só vou encontrar o quê? A Antônio Jovita, que eu tenho a rotatória do Bistec. À minha direita, eu vou para a rotatória do Bistec. Quando projetamos a Beira Rio, a intenção era, chegou na Antônio Jovita, você é obrigado a ir fazer a rotatória do Bistec, fazer a rotatória para ir para Lisboa. Tá? No entanto, quando houver a duplicação da Antônio Jovita, que já estamos finalizando o projeto, né, secretário de Nardi, quando fizermos a duplicação da Antônio Jovita, que vai ter uma ponte, está projetada uma ponte e as suas devidas rótulas. À frente, perto à esquerda, que vai para o CTG, ali vai ter uma rotatória. Essa aqui. Essa rotatória aqui, ela vai para onde? Vai exatamente para o CTG. E eu sigo a Avenida Antônio Jovita. Então, e aquela rotatória lá é a rotatória que vai da ponte, tá certo? São seções. Essa é a rotatória que vai exatamente para a Forquilha, para a Forquilhense. Então eu venho pelo lado leste, estou vindo lá da SC, entro ou sigo a rotatória para pegar e ir para Lisboa, para Antônio Jovita. E essa rotatória. Do outro lado da margem, existe sim um projeto da Avenida das Universidades, que vai passar exatamente por baixo da linha de transmissão, obedecendo exatamente os 25 metros de cancha, né? Do Sertão, que vai sair lá na SC 281. Correto? Então, são seções de corte. Aqui, você vai encontrar o trecho que eu venho da avenida e entro na SC 281. Ok? Então, eu estou vindo da avenida e vou entrar na SC 281. Essas interseções aqui, elas também estão no projeto. Interseção da SC 281 com Forquilha lá do leste. Ou seja, eu venho descendo o shopping, certo? Por exemplo, vereador Tessário, o senhor mora ali no Lisboa, né? O senhor está vindo com sua família lá do Shopping Continente, depois de um dia de compras, certo? E o senhor vai dizer, vou entrar na Beira Rio. Então, antes da ponte, o senhor vai quebrar a direita e vai sair na Antônio Jovita, vai fazer o retorno do Bistec, da rotatória do Bistec, e vai pegar a esquerda para Antônio Jovita. Qual posto? Não. Aqui são o projeto geotécnico. Eu tenho areia, vou ter pedra, vou ter o quê? Quais os materiais que eu vou colocar para fazer o aterro, para fazer meu reforço, a geogrelha. Então, o que é que vai ser? Tem um projeto geotécnico. Cada projeto desse, vocês vão perceber que existe o quê? Um perfil longitudinal, que é o traçado da avenida, e o corte dele, que está abaixo, correspondente. Então, aqui tem todos os perfis da avenida, com seus respectivos cortes e o estudo geotécnico. Então, aqui em planta, o que é que eu tenho? Eu tenho um determinado trecho por trecho, qual o material que eu vou usar, certo?
Eu não vou ser enfadonho de estar explicando estaca por estaca, vamos usar isso, vamos usar aquilo, ok? Então, nós temos aqui, quando você pegar esse projeto, você vai ver que aqui é Antônio Jovita. Eu estou entrando à direita na Avenida Beira Rio, então, rosa, eu tenho uma legenda que vou usar o quê? Determinado reforço. O verde, um outro reforço e assim por diante. Ô, Júlio, Pois não. só para esclarecer de novo aquela entrada de quem está vindo ali do shopping, que hoje já tem uma sinaleira e já é uma região já bastante, né, conurbada. Você já tem uma ideia de como é que vão fazer, tendo em vista que tem gente vindo de Picadas e quem está na SC 281, se vai continuar a sinaleira, se vai ter algum elevado, alguma coisa, ou não se pensou? Boa colocação, tá? Isso me recorda o seguinte, nós estamos fazendo um projeto, trabalhando em cima do projeto do trecho 1B, que corresponde o quê? BR-101 até a ponte, ok? Então, a Beira Rio, todos sabem que a Beira Rio ela foi concebida por vários trechos, pensando desde dali do Fazenda e chegando até a alça de contorno, né? Então, o que acontece? Estamos nesse projeto, quando você chega da 1B, vamos chamar trecho 1B, e você chega exatamente na SC, pensa-se num elevado, um viaduto, ok? É lógico que, como está em fase de projeto, alguém pode dizer assim, podemos ter acesso a ele? Seria imprudência de entregarmos ou passarmos, porque está em projeto e até receber o aval do DEINFRA, tá? É preferível não repassar ainda nada. Mas existe sim um estudo, foi feito um estudo na parte de trânsito, como vai funcionar. Então é lógico que a intenção é, se eu estou vindo do shopping, eu vou passar por cima do elevado. E vou chegar na ponte e dou destino na SC. Estou vindo, quero pegar a Beira Rio, eu saio do elevado, não entro no elevado, vou pegar a Beira Rio. Quem está vindo da Luiz Fagundes, quero vir para o shopping. Vou passar por baixo do elevado e vou ter acesso. São os estudos que estão sendo feitos, tá? Então, essa é uma preocupação, como fazer a união. Porque você não pode pensar um projeto isolado, você tem que pensar um projeto com conjunto, né? Então, essa foi uma preocupação que a equipe teve no tocante a o que agora fazer essa união. Já está no DEINFRA essa análise, o pessoal está analisando, e até agora nós não recebemos retorno adequado dessa situação, mas já foi pensado nisso. Boa pergunta, boa colocação. Poxa. Positivo. Do trecho 1B. Entendeu? Porque assim, gente, o que acontece, tá? Quando você lida com isso, você trabalha com várias disciplinas, né? Você tem a parte da engenharia, tem a parte da botânica, tem a parte do solo, tem a parte de um geólogo, tem uma parte específica de um engenheiro civil, uma específica de um engenheiro de trânsito. Então, são vários elementos trabalhando num projeto de uma maneira macro. Então, isso é um projeto muito interessante de conceber, né? Então, são sessões aqui, são sessões de corte, aterro, geogrelha, o que é que funciona. Quem lembra quando nós iniciamos a rotatória do Bistec, como foi feito, vocês podem ter se deparado que foi colocado geogrelha lá naquela rotatória, foi feita uma drenagem. Então, quando você pensa numa obra dessa, você tem drenagem trabalhando, como vai sair a água, você começa por baixo, e aí você começa a fazer várias, vamos dizer assim, várias situações de execução que depende do meu tempo, depende de estragar. A chuva estragou. E aí? A chuva colocou a perder vários dias de serviço. Reconstrói tudo de novo, gente. Existe uma expressão, só para vocês terem ciência, existe uma expressão que é o seguinte: antes de fazer quando ele passa o rolo, você faz um ensaio de compactação
e um ensaio de umidade do solo. Você olha para o engenheiro e faz assim, ó, escarifica. Ele já fica irado. Por quê? Porque ele sabe que ele tem que abrir a patrola, um trator, ele tem um dente atrás dele. Você só faz isso para ele, tem que abrir. Abre para secar, não tem jeito. Entendeu? Então, a pessoa trabalhou uma semana de sol bonito, uma sexta, sábado, resolveu chover. Na segunda-feira vai fazer um ensaio de umidade, está úmido, não aprovou, vai dar borrachudo, ó, assobia e faz isso, abre. A pessoa é obrigada a abrir, não tem jeito. Aí abre, espera secar, espera fazer tudo de novo, e aí você vê a obra se atrasando. Então isso é uma coisa natural. Quem trabalha com drenagem, pavimentação, serviço de rua, é desse jeito. É diferente de um prédio, de uma unidade, de uma edificação. Então, são cortes. Aqui nós temos seções. Olha só, gente, de 20 em 20 metros, chama-se uma estaca. Para cada estaca, eu tenho uma seção, que aí me dá o seguinte: o projeto, eu vou ter aterro ou vou ter corte? Eu vou ter aterro ou vou ter corte? Então, imagina só, você tem uma extensão de 2,7 de um lado, vai dar quase 5,2 km. Cada 20 metros, você tem uma seção, onde você vai ter cortes ou aterro. Então, isso é mensurado gradativamente, todo dia na obra. Foi aterrado, foi colocado. Então, isso é feito, isso é acompanhado. Então, são folhas e folhas de seções transversais. Então, as estacas estão... Mais uma tabelinha, né? Haja tabela, entendeu? Aqui nós temos o projeto de macrodrenagem, que aí vem o seguinte, vem os meus bueiros, as minhas galerias, como vai funcionar isso, como vai ser esse tamanho. Foi aqui que nós, no trecho, deixa eu ver se eu pego ele aqui, tá? No trecho do Flor de Nápoles e ali de Picadas, isso. Nós temos esse primeiro aqui, à minha esquerda, foi o que nós fizemos no dia da reunião, lá na prefeitura, lá no gabinete. Nós estávamos executando. O próximo era uma tubulação, e foi tirada a tubulação e botada galeria. Então, hoje você vê o seguinte, só para vocês terem ideia, tá? Um tubo de 1,20 m, você tem uma área. Se você sai de um tubo de 1,20 m e coloca uma galeria de 1,5 m por 1,5 m, a área vai aumentar. Só para você ter uma ideia, o tubo de 1,20 m entra numa galeria de 1,5 m. Então, se eu estou botando uma galeria de 1,5 m, se eu estou instalando uma galeria de 1,5 m, a minha área eu estou aumentando. Vou dar mais o quê? Vazão. Certo? Vou melhorar a minha vazão. Então, aqui é o projeto de macrodrenagem. Então, vocês vão perceber que eu vou ter muito bueiro saindo da avenida e indo para a água não ficar na avenida. Eu tenho que pegar essa água que está na minha pista de rolamento e jogar aonde? No rio. Isso é uma coisa natural a ser feito. Aqui são projetos das minhas pontas de ala. Aí você pode perguntar, Júlio, o que é uma ponta de ala? Eu vou explicar o que é uma ponta de ala. Ponta de ala nada mais é do que um grande braço que eu recebo a água que está vindo e depois um braço que vai tirar a água que está saindo. Por quê? Porque quando essa água passa por uma tubulação, quer seja galeria ou tubulação, ou tubo, na saída ele cria um redemoinho. Então a ponta de ala eu tenho uma cama de concreto, uma estrutura de concreto e umas paredes de concreto, exatamente para quê? Para proteger, tá? E eu dar fluidez na água. Então as pontas de ala são todas elas de concreto armado, moldada no local, certo? A galeria, quando você vem assim, minha ponta de ala, vou moldar no local ou vou fazer ela pré-moldada? Não, moldada no local significa que eu estou executando na hora. Eu tenho
marcenaria, carpintaria, forma, ferragem, concreto usinado. Então, é colocado lá. As galerias, elas são pré-moldadas. Então, elas são colocadas num guindaste, certo, vereador Mauro? São colocadas num guindaste, estão se usando o guindaste. Hoje, o guindaste não conseguiu entrar para colocar a galeria 3x3 no trecho oeste. Por quê? Estava cheio d'água. Um guindaste daquele atolar, é complicado desatolar ele. Então, assim, ó, são projetos estruturais. Ou seja, no meu projeto do trecho 1B, secretário Verdini, você vai ter um projeto específico de quê? Do elevado. Vai ser um projeto estrutural específico do elevado. Então, você vai ter fundação, vai ter as vigas, vai ter os pilares, vai ter a laje. Então, vai ter um projeto específico dos pilares, do elevado. Aqui toda a parte de ferro, da ponta de ala. Então, você percebe que o projeto é um projeto completo, extenso e trabalhoso. Você precisa desmiuçar, sentar e versar sobre ele, anotar, fazer várias observações. Aqui você entra um projeto de sinalização. Quando você fala de sinalização, você trata de sinalização horizontal, que é a do chão, e sinalização vertical. Isso tem uma norma. Você não vai colocando placa aleatória, eu acho que é bom aqui, é bom ali. Não, não é. Existe uma norma de sinalização, tanto horizontal como vertical. Então, existe um projeto de sinalização. Ó. Então, cada placa é colocado a indicação da placa e ela tem uma cota, tem uma referência. Você coloca a placa naquele local. Isso tudo obedecendo uma norma, tá? Então, o projeto ele não pode ser feito aleatoriamente. Então, aqui, sinalização horizontal no meu trecho lá, a interseção quando eu venho da avenida e entro na SC. Os modelos das placas, os dizeres das placas, entendeu? A fixação disso é todo detalhado, gente. Porque é o seguinte, a placa ela recebe um esforço muito forte horizontalmente. Que esforço é esse, Júlio? Um esforço do vento. Então, você, quando coloca uma placa, um pórtico, numa BR, numa rodovia, ele é calculado. Você não coloca, eu acho que vai ser um tubo galvanizado de 3, 4 polegadas, enfim. Tudo é calculado. Por quê? Porque a força do vento é muito grande. Ele pega no sentido da placa, no sentido horizontal. Então, tudo isso é dimensionado. E o que é que segura isso? A minha estrutura. Então, quando você coloca uma placa, você tem uma estrutura lá embaixo segurando ela. Pode perguntar, tá, pessoal? Pode ficar à vontade aí. Mas, Ô, Júlio, uma dúvida, eu até acho que não tem, talvez não precise, mas não vai ter nenhuma, se vai ter, daí entenderei também, mas vai ter alguma passarela que vai ligar de um lado para o outro para pedestre, não, no projeto, porque eu não conheço bem o projeto não tem. exatamente. Não tem. Não tem. Agora é o seguinte, uma vez fazendo a ponte, que eu venho da Avenida das Universidades, eu sou obrigado a fazer uma ponte para unir a Avenida das Universidades com o lado leste. É lógico que essa ponte, certo, vai ter um espaço para pedestre. No entanto, nós estamos tratando de uma avenida que vai ter um fluxo pesado, certo? Vai estar sinalizado. Quando foi feito o projeto, no momento do projeto, foi contemplado o seguinte, as pessoas podem até fazer caminhada. É uma caminhada boa, entendeu? Você vai caminhar beirando, quem conhece ali, pelo meu sotaque, vocês percebem que eu sou nordestino, né? Então, assim, se você está lá no Nordeste, você anda em locais, você vê a praia do seu lado direito numa boa. Em alguns locais, você está andando e você está vendo o rio. Então,
A intenção dessa, quando nós bolamos a calçada, caminhar, as pessoas pudessem fazer a caminhada, sair lá da Antônio Jovita e chegar, fazer a caminhada e ir de volta, exatamente por um espaço de contemplação, porque vai ter uma área que a pessoa vai caminhar normal. Agora, essa passarela para o lado só após, sim, do projeto da Avenida das Universidades. Tá, ok. Projeto de paisagismo. Vai ter a parte de paisagismo. Existe sim uma parte de recuperação ambiental. Muito obrigado, secretário Nardi. Porque antes você tinha o quê? Uma vegetação. Foi feita uma supressão em toda a área da beira-rio e precisa fazer a recomposição, a recuperação dessa vegetação, né? Então vai ser feito isso. Aqui são as interferências, que é aí onde entra a equipe da Secretaria da SUSP em toda a sua magnitude no que diz respeito às desapropriações. Projeto de iluminação. Existe sim um projeto de iluminação em toda a avenida, em seu trajeto. Você não vai andar no escuro. Certo? Projeto das interferências. O que quer dizer interferência? É a união de... Eu estou num determinado canto, vou entrar à direita. Então, isso é pensado, como é que eu vou fazer a convergência para a direita, para a esquerda, como é que vai ser feita essa união, né? E aqui é a derradeira folha do projeto, que aí é uma parte mostrando a Avenida Beira-Rio como um todo, né? Enfim, gente, fico a... Vocês quiserem fazer algumas colocações, tivemos poucas perguntas, eu acho que é importante perguntar, porque é importante esclarecer. Tá? Procurei aqui não ser tanto técnico possível, mas às vezes a gente tem que versar sobre algumas palavras de ordem técnica para esclarecimento de vocês. Tá? Olhando essa imagem aí, até para recapitular o que vocês falaram do viaduto, o secretário Verdini disse que em agosto deve estar chegando. Hoje está projetado ali o lado oeste, que quem está no lado oeste vai ter que pegar em direção à Colônia Santana e vai ter que fazer o retorno lá na rótula do Brasil Atacadista. Isso. Hoje o projeto é esse, né? Então, o melhor que pode acontecer de fato é acelerar esse processo para que a gente tenha um viaduto na 281, porque fazer esse movimento de ter que ir até lá hoje, que já é um outro problema naquela rótula, talvez não seja favorável, não, né? Mas assim, uma colocação importante. O que eu estou na Beira-Rio, eu sou obrigado a entrar na SC 281, fazer a rotatória e voltar. Mas se tiver o viaduto, não vai conseguir sair da Beira-Rio, não tem jeito. Não tem, não. O viaduto não é por cima da SC. Eu digo, vem pelo lado leste, passa por baixo, e daí passa por baixo e vem em direção ao Continente Shopping. É isso que eu imaginei. Ele vai passar por baixo do viaduto. Eu estou na Luiz Fagundes. Eu vou passar por baixo do viaduto e vou pegar a esquerda para ir para o Continente. Por quê? Se eu estou vindo da Luiz Fagundes, certo? Agora, se eu estiver vindo da Antônio Jovita, eu sou obrigado a entrar na SC, pegar a próxima rotatória, dar o giro e voltar. Esse é um fluxo, tá certo? Aí é lógico que existe um projeto, só me engano, né, Verdini, do DAINFRA no tocante à rotatória ali do... Já existe no DAINFRA um projeto para a rotatória do Atacadista Brasil. Atacadista Brasil. Já está aprovado, tá certo? E se eles não conseguirem fazer, a prefeitura vai fazer com recurso próprio para desafogar aquele trânsito ali também. Perfeito? Ok? Então quem vem
vem do lado leste, oeste, automaticamente vai fazer a rótula lá. Obviamente que se tiver o viaduto ali onde vocês acabaram de falar, quem está vindo da Colônia Santana também vai passar por cima do viaduto e vai dar mais fluidez. fluxo. Vai dar fluidez. Perfeito? Pois não, secretário Sanderson. Boa tarde. Desculpa, Perdão, vereador Sanderson. Muito obrigado. óculos com lente aqui. Parabéns pela apresentação. Ali do lado oeste nós temos aqueles terrenos baldios ali. E não há nenhuma ligação, né? Em relação ao meio dela, em relação ao CTG, não tem nada disso. Né? Existe um loteamento. Ascoli, né? Existe um loteamento que ele tem um cul-de-sac no final dele e nós vamos estar unindo essa parte da avenida com esse loteamento. Aí vai sair próximo ao CTG. Perfeito, perfeito. Correto? Qual é a cota que ficou para o lado oeste ali em relação a essa área verde toda ali? Se não me falha a memória, é 4.2, que é a cota de projeto. 4.5. Perfeito, 4.5. 4.2 é a cota de enchente, né? É 4.2, 4.5. Hoje, a extensão, esse trecho que está sendo feita a intervenção, tem o quê? 1 quilômetro, 3 quilômetros? Não, tem mais de 2.5 e menos de 3. Perfeito. Algo em torno de 2.7, 2.8, entendeu? Ainda que nós estamos falando dessa via, sempre vai criar a expectativa da continuidade para o futuro. É uma segunda pergunta do cidadão do dia a dia. E a Beira-Rio sai lá na divisa com Palhoça, né? Perfeito. É aquele trecho... O trecho 1B. Trecho 1B. 1B. Teria o que ali de extensão? Quase 2 km. Algo em torno de 1.7, 1.8, aproximadamente. Porque o projeto ainda não está definido o seu traçado. Claro. Certo? A complexidade seria a mesma em relação a... Ali deve ter menos desapropriação, né? Mas sendo que eu tenho uma outra situação aversa à existente por causa do solo, certo? E porque eu não estou tão presente ao rio, né? Eu vou ter um trecho, existe uma possibilidade de fazer um binário, então isso está se... Exatamente. Eu tenho uma margem ali do rio, tá? Então... Que já vira Palhoça, né? Exatamente. Nós não vamos ter os dois lados, né? Não vai ter os dois lados. Aí, a não ser que Palhoça se interesse Claro. e faça... Perfeito. E sentido norte? Bom, existe uma análise do seguinte, vamos chamar o trecho 3, tá? Seria Antônio Jovita até o Cineiro Martins, após o Cineiro Martins. O trecho 4 do Cineiro Martins e entrando até a alça alça de contorno. O projeto que ligação da Recanto da Natureza até o Lisboa, quando a empresa fez o projeto, ela já fez a união de uma futura Beira-Rio que viesse passar. Correto? Correto, secretário Nardi? Por quê? Porque você está lá, você tá no Recanto da Natureza, chegou e não quer ir para Lisboa, você quer pegar o Los Angeles. Você vai entrar à direita e você vai sair próximo ali àquela torre. Próximo àquela escola. Perfeito. O senhor, assim, obviamente que é uma pergunta subjetiva e também a sua resposta ela vai ter não há um comprometimento até em função de que não há intervenção de obra nenhuma ali. Mas, na sua visão, necessitaria do futuro, não diria desapropriação, mas uma intervenção. Não sei se o nosso plano diretor está especificando já esse traçado depois. Acho que No projeto do novo plano diretor já tem essa previsão da continuação da Beira-Rio. Perfeito. E das áreas que não poderão ser áreas... Isso, tratada como área de especial interesse de contenção de cheias, aquela área como um todo. Quando chegar aqui na Câmara de Vereadores tem toda essa explicação técnica com relação à bacia hidrográfica ali do Ribeirão Forquilhas. E seria uma área não construtiva, né? Ela poderia construir, mas tem algumas restrições com relação ao aterramento, terraplenagem, construção de muros e outras questões relacionadas à vazão de águas naquele local. Por fim, secretário, certa vez nós conversávamos, eu e o secretário Michael, e lembrávamos de quando foi construída a ponte na SC, aquela ponte tem a cota, se não me engano, é 14 metros, né?
Cota 5 hoje. Cota 5, né? Isso. Uhum. E isso se deu, de certa forma, pelo nível do teto da água, né? Sim. Isso quer dizer, então, que nós temos uma situação clara que ali a comunidade do Jardim Pinheiros terá problemas, né? Por vezes, quando o volume de água for muito grande, não vai ter obra que vai resolver, né? Veja só. Senão eles tinham feito a ponte mais baixa, né? Veja só, é importante dizer o seguinte, existem estudos e mais estudos, quando você lida com a engenharia, você tem que pensar a situação mais crítica, né? Ok? Então, existe estudo o que fazer para amenizar aquela situação. É lógico que se der uma chuva muito grande passar, certo? Cobriu a ponte, a água já bateu na ponta do bistec. Você viu o que houve quando a água chegou bem na cabeça do bistec, né? Suponha que dê uma chuva, pegue maré cheia e a água dê na ponte da SC 281. Ok? Então não vai ser a beira-rio que vai ser promissor que vai encher de água, entendeu? É porque realmente a questão da cota, a água procura ir para o lugar mais fácil. Certo? Obrigado, secretário. O colega ali, o senhor quer fazer uma pergunta. Pois não, senhor. Parabéns pela apresentação, Eliseu Monteiro, do Gabinete do Vereador Jorge da Rosa. A pergunta é o seguinte, do lado leste, a gente sabe que é a parte mais crucial da primeira parte que está sendo feita, que é a parte 2. Tem várias ruas ali que se ligam hoje, terminam praticamente no rio. Qual o projeto de revitalização para essas ruas, drenagem? Quais as ruas ali que terão, por exemplo, a rua Pedro Paulo de Abreu, que é do Colégio Forquilhão. Esses projetos ali de alargamento, de drenagem, por exemplo, que a Beira-Rio vai criar um novo fluxo. As ruas terão alguns projetos para, por exemplo, a favela, alguma rua que liga essa parte ali, o núcleo também que desce, termina no Rio. Já entendi a vossa pergunta. A colocação é o seguinte: quando o projeto da Beira-Rio foi concebido, ele não foi concebido com as ruas adjacentes, certo? As ruas que são de união. Não foi feita uma concepção numa situação macro. É lógico que com o traçado e a finalização da Beira-Rio, é evidente que esses projetos de ruas complementares, dessas ruas que existem, elas precisam haver melhoria de drenagem, reforço da minha estrutura de pavimento, quer seja lajota, pave ou asfalto. Então, tudo tem que ser analisado. Se eu disser ao senhor, se dissermos aqui que vai ser feito, está sendo imprudente. No entanto, isso não impede que haja o estudo. O estudo é importante, certo? Tudo na engenharia, você inicia através de um estudo. Existe uma necessidade, essa necessidade acontece, você precisa estudar ela para ver qual é a melhor maneira de executá-la. Parte ali, então, aquele pessoal que tem aquele... tivesse uma ou duas ruas que se já no projeto, ligando para a Beira-Rio, não desafogaria Arthur Mariano também? Olha só, quando foi feito o projeto da Beira-Rio, se pensou várias alternativas, tá? O que fazer, o que vai melhorar o fluxo? Vai. Nós temos mais de 100 mil pessoas que vai ser atendidas por esse projeto, tá? É uma preocupação nossa. No entanto, o que pode acontecer? Eu vou desafogar Arthur Mariano? Vou. Já houve vamos dizer assim, uma vantagem muito expressiva quando nós finalizamos a rotatória do bistec. Certo? Acredito todos que se lembram quando tentava passar ali no toca-bola, né? É isso, né? No toca-bola, tá? Quando você vai para a direita ou vai para a esquerda, quem deixa a vez, quem não dá. Com a rotatória do bistec, aquilo ali melhorou. Então, tudo que for de novidade, ela vai ser implantada, vai acontecer as situações e você vai aperfeiçoando, entendeu?
Se você disser, vamos fazer um binário, não vamos fazer um binário, vamos melhorar aqui, melhorar ali, isso tudo vai depender do contexto após a sua finalização. Ok? Tá bom, obrigado. Eu que agradeço. Retornando aqui aos assuntos, o vereador André, vou fazer a leitura de todos, porque essa sessão está sendo gravada. E vai ficar à disposição também o pendrive em nosso gabinete, assim como já está digitalizado todos os ofícios encaminhados à Casa Civil e todos os documentos reencaminhados a essa casa. Então, essa documentação foi toda digitalizada e está à disposição dos senhores vereadores. Então, eu vou só ler essa sequência de assuntos e o secretário terá, então, a possibilidade de responder na sequência para facilitar para os senhores vereadores. E, posteriormente, a gente coloca também à disposição as perguntas dos senhores vereadores, tá ok? Então, o primeiro item, explicação técnica do projeto e translado exato, já foi, então, esclarecido pelo secretário Júlio. Teremos, então, na sequência, situação dos imóveis que ficam próximo à obra, que pasta ficará responsável pelo contrato, quantidade de residências afetadas com a desapropriação, transparência na quantidade de definição dos imóveis afetados, andamento dos processos de indenização, quantidade de etapas da obra, que aqui já foi também esclarecido que são 3 etapas, né? Cronograma de entrega, se está dentro do prazo do contrato, cronograma de repasses financeiros do governo do Estado, opções fornecidas para os afetados, né? Os afetos pela desapropriação, e se já foram realizadas pelos moradores as referidas escolhas, quer dizer, se vão para casa, se vão apartamentos, enfim. E individualização dos optantes. Também a revisão do envio do projeto de lei para a Câmara, se teve a previsão, desse projeto. Esse projeto que fala aqui é sobre os lotes, porque serão lotes de 10 por 15, e para esse tipo de projeto tem que ser uma lei específica aprovada por essa casa, já que não é contemplado na lei federal lote desse tamanho. Então, eu vou passar, não sei se algum vereador quer fazer alguma pergunta antes Então, vou passar então para o secretário Michael para que faça, na sequência, essa explanação. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da Câmara de Vereadores de São José, um projeto muito importante para a cidade, da Avenida Beira Rio. O engenheiro Júlio, o engenheiro Nardi, secretários lá da Prefeitura, muito bem explicaram a questão relacionada ao desenvolvimento da obra e como ela está sendo feita e tocada. A SUSP está responsável pela desapropriação dos imóveis que serão atingidos pela obra da Avenida Beira Rio, e para fins técnicos e de organização a gente dividiu em 4 etapas essa desapropriação. As 2 rótulas, a rótula do Bistec, que já foi uma antecipação do projeto da Beira Rio, já foi finalizada há algum tempo através de um processo judicial, então houve a desapropriação através de um processo judicial. Existe a outra rótula de ligação de Antônio Jovita Duarte com a Vidal Vicente de Andrade, que o engenheiro Júlio mostrou aqui para a gente como vai ocorrer, que também está sendo tratada lá pela secretaria, tá? E existem as 3 partes, né, relacionadas à Beira Rio em si, que é a parte oeste, que tem 11 propriedades, 11 glebas de terras, que é muito mais simples hoje, a área que não está ocupada, para o município fazer a desapropriação e chegar num acordo amigável ou não, né, com os proprietários daquela área. Então, o município já fez esses processos de desapropriação do lado oeste. Hoje ele está todo ele já desapropriado, alguns processos ainda não foram pagos a indenização, mas já tem um acordo lá com os proprietários. Alguns tivemos que entrar com um processo judicial, a Procuradoria do município entrou com a desapropriação indireta e a gente possui liminar já deferida pela Vara da Fazenda para entrar no lote e fazer a obra acontecer. Então, o lado oeste ele está praticamente resolvido. Hoje ele não é um problema na questão da desapropriação. A outra parte é do Bistec até a torre de alta tensão. A gente dividiu nessa parte que a gente chama da parte regularizável do Benjamin, onde possui ali via e toda a infraestrutura básica. Então, é de fato um loteamento já há mais tempo consolidado. Então,
Naquela parte possui hoje 44 imóveis que serão afetados pela Avenida Beira-Rio. A gente já conseguiu acordo em torno de 20 processos e hoje lá isso está sendo liderado lá tecnicamente pela engenheira Daniela, que é fiscal lá na prefeitura. Ela fez um estudo específico sobre desapropriações para cuidar especificamente sobre a desapropriação da Beira-Rio. Hoje ela é a responsável técnica lá por essas avaliações e esse atingimento de edificações no local. Então, essa parte que é a parte regularizável está com andamento já adiantado. A gente, em 50% já foi conversado e oferecido as notificações de desapropriação amigável. Boa parte aceitou e aqueles que não aceitaram, teve 3 ainda que não aceitaram o valor proposto pelo município, que a Procuradoria está ingressando com ação, também com ação judicial, para fazer a desapropriação judicial. No próximo mês, acredito que a gente já consiga, houveram 6 pessoas que já receberam ali naquelas casas, né? O Bistec já foi desapropriado, mais 6 casas já receberam o pagamento há pouco tempo, na última semana, e depois passado o prazo para a desocupação da casa, aquele 30 dias, o município já vai começar a intervir e fazer a demolição dessas casas lá nesse local. Então, essa parte está bem avançada. A outra parte que vem lá da SC 281, existem apenas 2 propriedades, 2 glebas de terras. Uma a gente ingressou com uma ação judicial e tem liminar, e a outra tem um acordo lá com o proprietário, que vai chegar até lá na comunidade Fé em Deus, onde que é o ponto mais conurbado para a resolução do problema da desapropriação da Beira-Rio. Então, a gente, em estimativa, em torno de 65% das desapropriações da Beira-Rio estão todas resolvidas ou bem encaminhadas para resolução. Na parte que é a parte do Benjamin, que a gente chama ali a parte onde tem aquele núcleo urbano informal ali de ocupação, existe uma ação civil pública movida contra o município de São José pelo Ministério Público de Santa Catarina. Então, toda a intervenção que a gente necessita fazer ali precisa da concordância, então, do Ministério Público e do Poder Judiciário em virtude dessa judicialização. O prefeito Orvino, o vice-prefeito Michel e os técnicos lá da secretaria já conseguimos chegar num acordo com o Ministério Público com relação à situação de realocação daquelas famílias. Então, o município já elaborou o projeto para fazer um loteamento de interesse social numa área desapropriada muito próxima ali. Em outra oportunidade, a gente já esteve explicando essa desapropriação aqui na Câmara de Vereadores. E então, o município já tem esse projeto pronto, projeto de loteamentos com lotes de 125 metros quadrados. A gente está verificando, vereador Mauro, a necessidade de encaminhamento e autorização da Câmara para esse loteamento, para essa fração de lote de 125 metros quadrados. Existe uma lei que foi aprovada em 2020 aqui pela Câmara de Vereadores, que foi elaborada pela SUSP, que é a Lei 5982 de 2020, que ela trata de fração ideal de 125 metros. Então, existe essa possibilidade legal de a gente parcelar o solo dessa forma e a gente está verificando a necessidade, e caso haja necessidade jurídica de se encaminhar o projeto de lei para a Câmara, estaremos encaminhando. Então, o ponto que está hoje, lá tem 204 edificações, né, casas lá que serão atingidas pela Avenida Beira-Rio, nessa parte ali do núcleo urbano informal, e o município tem um projeto já feito para 217 lotes de 125 metros quadrados em média cada um. Tem também a disponibilização de uma área de 730 metros para a instalação de uma central de reciclagem, porque grande parte das pessoas que residem no local trabalham com reciclagem, então o município se preocupa também com essa questão do pessoal ter aonde fazer essa separação da reciclagem que eles fazem no local, para não ocorrer da forma como ocorre hoje, um pouco desorganizada, que gera vários problemas. E como a gente vai estar trazendo essa dignidade para eles, com toda a infraestrutura básica que o loteamento necessita, o município também vai estar disponibilizando e fazendo cursos, a Fundação do Meio Ambiente, para que a gente consiga auxiliar nesse trabalho que eles executam lá. Então, hoje, com relação à parte de desapropriação, né, o lado oeste, ok, boa parte do lado leste, que são glebas e terras e não possuem edificações, também está bem adiantado, e a parte de edificação está um pouco mais atrasada, vamos dizer assim, mas é a parte mais complexa, e acredito que tão logo seja homologado pela Justiça o acordo que o município está fazendo com o Ministério Público
para extinguir essa ação judicial que envolve ali a ocupação às margens do Rio Forquilhas, na APP das margens do Rio Forquilhas. Então, logo a gente consiga a homologação desse acordo, o município já, com os projetos prontos, a sondagem feita, o município está preparado para fazer a licitação, iniciar o loteamento e fazer a construção das casas no prazo mais exíguo possível para fazer a realocação dessas famílias da moradia onde eles estão hoje para a moradia que o município vai ceder para eles. Eram essas as considerações e eu fico à disposição para eventuais dúvidas. Secretário, tem uma sequência aqui que se o secretário pudesse seguir, tem mais alguns assuntos que cabem à sua pasta. Eu vou seguir todas aqui. Quantidade de residências afetadas com a desapropriação. No total são 249 edificações e mais 11 glebas de terra, né? Então, residências seriam 249. Transparência na quantidade e definição dos imóveis afetados. Tem uma apresentação, se puder ligar, ali consta essa quantidade de maneira bem clara. Também é possível encaminhar para a Câmara, não tem problema nenhum, da quantidade de imóveis afetados, com as poligonais definidas, com todo o cadastro que foi realizado pela assistência social do município, das pessoas que serão desapropriadas, das pessoas que serão abrangidas pelo projeto de interesse social que o município está promovendo, e esse seria o total. A comissão gostaria que o senhor encaminhasse para a comissão e ficar disponível também para os vereadores através de pendrive, então, senhor. Encaminho para o senhor em seguida. Transparência na quantidade e definição dos imóveis afetados. Toda a transparência vai ser dada, todo o processo de desapropriação ele é público. Temos uma lista dos processos já instaurados e aqueles que ainda estão por ser instaurados. A gente encaminha a lista com número sem problema nenhum e, caso tenha dúvida de algum processo específico, a gente pode disponibilizar o processo também. Andamento do processo de indenização eu já expliquei. Quantidade de etapas das obras que serão concluídas, cronograma de entrega, opções fornecidas para os afetos pela desapropriação. A gente vem estudando, junto com o Ministério Público, a equipe técnica, a possibilidade, então, de atingimento ali com relação à questão do loteamento de interesse social que está sendo executado pelo município, que possui 217 lotes, e lá na comunidade Benjamin hoje serão atingidos 205 famílias, 205 casas, então já atingiria esse percentual. Mas existe um estudo lá para verificar a possibilidade de disponibilização de uma parte daqueles apartamentos que estão sendo finalizados lá no Vista Alegre. Mas ainda não está definido, isso vai ser definido só posteriormente à homologação do acordo junto ao Poder Judiciário. A outra pergunta com relação a essa opção, né? Posteriormente a gente vai fazer uma forma de sorteio desses lotes ou esses apartamentos que serão cedidos. Isso não foi definido também. E a previsão de envio para a Câmara eu já respondi anteriormente com relação à previsão lá na Lei 5982 de 2020. E caso haja a possibilidade, a gente irá encaminhar para a Câmara um projeto de lei nesse sentido. Obrigado, senhor secretário. Nós também temos um item aqui que fala sobre o cronograma de repasse desse financeiro do governo do Estado. Eu acho que seria com a Casa Civil. Queria cumprimentar o vereador Mauro, em seu nome, todos os vereadores aqui presentes, plateia. Saudar os meus companheiros de trabalho, o Nadir, o Júlio, o Michael. Nós assinamos em 2021, com o governo do Estado, um convênio no valor de 48.500.000. Desse valor, nós já recebemos 2 parcelas, uma parcela de 4 milhões em 17/12 de 21 e a outra parcela de 6 milhões em 21/1 de 22. Então, nós já recebemos desse valor,
do convênio de 48 milhões, 10 milhões. Esse convênio ele está incluído no Plano 1000. E nós estamos em contato com a Secretaria da Fazenda para que, já que eles fizeram 2 aportes, eles vão ter que cumprir todo o convênio. Nós estamos falando com o secretário Cleverson para que eles nos dêem os próximos desembolso para que nós possamos continuar a obra. Nós temos uma contrapartida de 20% desse valor, em torno de 8.784, e nós já gastamos em torno de 4 milhões e 59 em desapropriações. Eu acho que é isso que nós poderíamos informar sobre o andamento do convênio. Eu vou agradecer ao secretário Verdini e colocar primeiro o vereador Binho vai fazer então uma pergunta ao secretário. Para o secretário Verdini mesmo, boa tarde, muito obrigado pela explanação. Sabendo que já foi feito repasse do governo estadual em torno de 20% do que foi firmado em convênio, aproximadamente 22% do que foi firmado em convênio. E, obviamente, o governo do estado é outra administração, eles estão revendo todos os contratos e sabemos que a saúde financeira da prefeitura hoje ela tem capacidade para, se o governo do estado não conseguir bancar, a prefeitura tem essa possibilidade. Isso está tranquilo? Está dentro do radar da prefeitura? Sim. Por isso, nós já enviamos aqui na Câmara um projeto de empréstimo do Finisa, se a prefeitura não, que vai ser o nosso plano B, se o governo do estado não cumprir, que eu acredito que vão cumprir, não é possível que eles não cumpram, porque o convênio foi assinado e o próprio secretário da Fazenda me garantiu que vai fazer um cronograma, às vezes não esperado pela prefeitura, mas vai fazer um cronograma para que nós possamos cumprir essa obra, que nós temos prazo o prazo de conclusão dessa obra vai até 24, não é isso? Hein, Júlio? Novembro, né? É isso mesmo, são 2 anos de... 21 de 11 de 24 nós queremos entregar a obra. Exatamente. Sendo que essa alça que o Júlio falou que já está quase unindo lá na Antônio Vitor Duarte, possivelmente no final de dezembro nós teremos essa alça pronta, né, Nardi? Sim. Agora, se o governo não cumprir, nós vamos, não tem volta. Nós vamos cumprir a obra, nós vamos executar essa obra. Passo a pergunta para o vereador Tessário. Boa tarde a todos, mais uma vez. Eu queria perguntar para o secretário Michael. O secretário, com relação à desapropriação, apesar que o senhor já deu uma explicação muito tranquila sobre isso, mas a minha pergunta é com aquela primeira parte ali do BISTEC. Até conversei alguma coisa com o senhor referente a uma pessoa lá. Essas pessoas que estão ali, os que aceitaram a proposta da prefeitura, eles recebem imediatamente ou tem um prazo? Como é que funciona esse pagamento para eles ali, esse acordo com eles? O prazo é de 30 dias, vereador, para pagamento após a assinatura do termo de acordo de desapropriação amigável. Mas esse termo de acordo, ele desde aceitado, pode ser feito imediatamente? Não, o pagamento pode ser feito anterior aos 30 dias. O prazo máximo é 30 dias. Vai para a Secretaria de Finanças para pagamento, como uma fatura qualquer, e ele entra nesse... Não, minha pergunta é a seguinte. Por exemplo, eu tenho uma casa lá, eu quero fazer o acordo. Eu posso assinar esse acordo de imediato ou tem um prazo para assinar, alguma coisa nesse sentido assim? Tem um procedimento de desapropriação. Foi feito, né, foram feitos 22 processos, no total de 45 casas que serão atingidas pela Avenida Beira-Rio. O processo estando pronto, com a avaliação pronta, é possível fazer isso, né? Mas todos serão chamados nas próximas semanas, estão finalizando, a equipe técnica está finalizando a avaliação desses imóveis, inclusive estão lá no local,
fazendo a avaliação, e quando eles tiverem essa avaliação para a gente saber qual é o valor que vale a edificação, a propriedade, daí o município vai lá e é possível fazer esse acordo. Anteriormente a isso não é possível. Ah, beleza. Porque ali, pelo que o senhor explicou, é a parte mais fácil, né? Só tem 2 ou 3 que não acordaram. Então sim, seria a parte mais fácil ali, né? É relativamente mais tranquila. Mais fácil tranquilo. nunca é, ninguém quer sair da sua casa. É complexo, mas o município está tratando isso de maneira séria. A avaliação está sendo feita dentro daquilo que o mercado paga, dentro da boa técnica. Então, a maior parte deles está aceitando esse acordo do município. Obrigado, senhor. Vereador, é bom lembrar que os pagamentos estão sendo rigorosamente feitos em dia. Passo a palavra ao vereador André. Eu quero voltar para a questão da obra. Tecnicamente, a gente sabe que é engenharia, então não temos muito o que falar. Mas a grande questão que nos trouxe aqui é especialmente Jardim Pinheiros e Flor de Nápoles em relação à cheia e a preocupação da comunidade com novas cheias, né? Tendo em vista que fazia um bom tempo que nós não tínhamos aquelas cheias. Na conversa que eu tive com o ex-secretário, ele falou muito das cotas, e cota é cota, né? Se é mais baixo aqui, mais alto ali, a água vai fazer esse caminho. Mas ele disse que existe a ideia e projetos para que sejam feitos diques. Se eu não me engano, ele falou de 2 diques ali no rio. Ele até citou, inclusive, outras cidades que têm problemas com cotas, isso tem em várias regiões do Brasil, e que tem que buscar uma solução para que nós não tenhamos mais as cheias que nós tivemos nos últimos meses ali naquela região. Outra questão, vocês estão tirando aterro e está sendo colocado naquela partezinha perto da SC 281, que é um pasto. Esse aterro vai sair dali, aquele terreno não vai ser aterrado, porque, de fato, agora o terreno está muito mais alto do que as ruas ali do Jardim Pinheiros e do Flor de Nápoles. Então, vai sair dali, conforme tinham dito para nós que vai sair. Se ali vai ser proibido ou não de fazer, talvez a SUS pode responder, loteamento ali do lado. E, por fim, se tem, paralelo a tudo isso, projetos para a gente fazer mais afundamento do rio ali, para que nós tenhamos mais, para ter mais vazão, enfim, fazer o desassoreamento. Obrigado. Bom, vamos lá, vamos por partes. Primeiramente, essa questão da cota, como o secretário Pedro Paulo, na ocasião, fez a explanação lá na comunidade, é fato. Cota é cota, e eu estou na cota a ponte está na cota 5, a rodovia está na cota 4.5, eu tenho uma cota de cheia, mas assim, são várias variáveis que influenciaram aquela chuva do dia 1 de dezembro do ano passado, certo? Uma das variáveis foi a questão da maré cheia. Então, assim, existe sim estudos para dique, estudos de bombeamento. O Pedro Paulo ele relatou no momento da explanação dele, e isso está correto. Eu sei que o Pedro Paulo está num estudo com relação à bacia do Imaruim, tá? Juntamente com uma equipe, ele está analisando isso, tá certo? Agora, desassorear o rio, você tem até um certo momento que você pode desassorear, porque senão acaba criando uma grande bacia. Outra coisa é o seguinte, esse terreno que ele falou que vai ser retirado o material, em projeto ele está como uma bacia de contenção, exatamente. Essa bacia, ela não pode, eu não posso aterrar, aumentar, colocar aterro naquele terreno, certo? Então vai sair. É lógico que foi colocado aqui. E uma preocupação bastante salutar do pessoal é que na primeira galeria, quando nós colocamos as pedras para poder fazer o transpasse, e as pessoas, estão fazendo uma barreira, vai impedir. Aquilo ali, quando deu a cheia, quando a água passou por cima das pedras. E aí o que fizemos? Nós retiramos as pedras, colocamos as 3 galerias como tem hoje lá. Tá certo? É tanto que uma das preocupações garante que a água não vai voltar? Não tem como garantir, porque é uma questão de cota, entendeu? E do jeito que a água está entrando no rio, se eu tiver a maré cheia,
ela vai voltar. Entendeu? Se eu tiver que pegar uma maré cheia, pegar uma chuva que deu aquele dia... Olha, choveu no dia 1º, choveu no dia 20, no dia 28 choveu, no dia 28 choveu 25 minutos, de manhã, 10h30 da manhã, eu estava na prefeitura. A nuvem baixou tanto que as luzes da beira-mar acenderam. Então foi uma chuva torrencial, fora da curva, e parece que o mundo ia desabar. Entendeu? Então, são situações que acontecem. É lógico que hoje, com prevenção, com trabalho de limpezas de bueiros, galerias, é importante. Mas também uma coisa muito importante, vereador André, é a união da comunidade. Por exemplo, me recordo que quando nós estivemos lá naquela operação no sábado, para remoção dos entulhos, era um cenário muito triste, tá? Mas também nós fizemos uma manutenção nas valas, fizemos manutenção nos bueiros e tiramos lixo, sacolas, tiramos até metade de um teclado. Então são essas coisas que fazem com que a água represe, entendeu? Eu tenho muito lixo, eu tenho muito esgoto clandestino nas valas, eu tenho nas tubulações, tá? Então isso é uma coisa que precisamos sim da conscientização da comunidade, precisamos trabalharmos unidos, tá? E eu acho que tudo é uma questão de união. Uma não faz só, mas se tiver todo mundo unido em prol de um objetivo, eu acho que vamos ter êxito e conseguir sucesso na operação. Tá certo? O Júlio, eu entendo perfeitamente, mas só para fazer uma colocação de que quando a gente fala 13 anos, é importante a gente ter esse contexto histórico, porque nesses 13 anos a gente teve alguns dias de chuvas torrenciais, né? Não tem como dizer que só choveu, e a gente sabe que choveu muito em dezembro, e é fato. E a questão da maré cheia é algo que acontece todos os dias, e isso a gente vai ter que enfrentar todos os dias. Por isso que a gente tem que buscar a solução para que, mesmo com esses problemas da maré cheia, de chuvas torrenciais que estão acontecendo cada vez mais constante, para que a comunidade ali, que o Binho conhece melhor do que ninguém, não sofra de novo, para a gente não ver essa cena que tu viste no sábado, que era uma cena de guerra, as pessoas perderam literalmente tudo. Então, buscar as soluções, as medidas que a gente já tem como exemplo em outras cidades, e eu me lembro que o secretário Pedro Paulo mostrou, eu acho que era lá em Minas Gerais, buscar essas saídas para que, de fato, a gente não tenha mais essa cena de guerra que aconteceu no final do ano passado, infelizmente. Me recordo que em 2019 nós tivemos uma chuva violenta, é tanto que uma das placas na BR-101 voou, tá? Nós tivemos no dia 9 de março de 2021, me recordo desse dia, que foi o dia que eu entrei na Secretaria da Infraestrutura. Nós tínhamos acabado de passar por uma chuva violenta, certo? Então, assim, ó, as chuvas elas são desastrosas. Trabalhar a prevenção é a coisa melhor que tem. Trabalhar a parte da educação, para a questão dos lixos. Hoje, o lixo é uma coisa absurda. É tanto que, quando nós estávamos na comunidade tirando lixo, nós chegamos numa determinada casa, o morador disse, não, isso aqui é meu reciclado. Ele tem um reciclado nas proximidades, entendeu? Então, o que tinha de reciclado é uma coisa assustadora, certo? Eu digo assim, ó, é importante a conscientização de todos. O governo tem essa consciência, a comunidade tem essa consciência, a Câmara dos Vereadores tem essa consciência. Eu acho que a união faz a força. Eu gostaria de perguntar aos senhores vereadores se mais alguém que queira fazer alguma pergunta. Não tendo mais nenhum vereador. Presidente. Vereador Sanderson. Presidente, primeiro, parabenizar o senhor pela condução dos trabalhos, né? Parabenizar os secretários que sempre se fazem presente. Nós temos aqui o Nardi, que inicia uma grande tarefa agora, novo momento, né? E ontem esteve aqui visitando a Câmara, apresentando aos companheiros e colegas o cronograma. São José em ação no formato de enfrentamento realmente, que é um desafio, né? Cumprimentar o Verdini, que traz uma notícia e com uma visão já até pela experiência por onde ele passou. E os senhores notaram aqui que em alguns momentos a gente abre o debate e essa questão do FINIS, do crédito, de buscar uma alternativa como um plano B, essa tem que ser a máxima de todo gestor público, porque
os riscos eles são pertinentes. Né? O governo, nós estamos falando do novo governo estadual, que tem também um plano de governo para ser colocado em prática e que, ainda que eu não quero ser negativo, mas eu vi lendo as matérias de jornais que o plano 1000 acabou. Essa é a máxima que eu ouvi nas matérias de jornais. Então, quero aqui desde já parabenizar o secretário Verdini, que já trabalhando com essa possibilidade, já encaminha para esta casa, né, terá todo o meu apoio nesse projeto, que tem uma finalidade, de certa forma, muito importante, e que tem esse cunho realmente de logística, de saber de que a gente tem que estar preparado para o plano B sempre. A administração pública é isso. Então, parabéns, secretário, ficou muito claro. Aqui é o nosso querido secretário Michael, e eu quero fazer uma observação também. Nunca se teve uma secretaria da SUSP com uma equipe de área verde, de controle e de enfrentamento e de cuidado. Participei de algumas reuniões lá em relação a essas dúvidas que surgem dos moradores lá daquela comunidade, né? Então, fiquei feliz aqui que teremos agora essas informações em tempo real, solicitada pelo presidente, desse encaminhamento dessa reunião. É histórico o município, essa gestão, nós, colegas vereadores, aqui eu olho para o Mauro, de carreira, 30 anos de casa, né, sabe perfeitamente o Binho, criado ali, mas o Binho ainda não chegou nos 20 anos. Né, mas nós dizermos que a obra vem para cuidar da mobilidade, mas o impacto social que ela tem, não tem nada parecido na história de São José, naquela região, que em alguns momentos ali até teve um acréscimo, conversava com o vice-prefeito Michel, de pessoas morando em palafitas na beira do rio Forquilhas. Isso é a realidade do município e que está fazendo enfrentamento e que nós temos que reconhecer essa luta. Né? Não é fácil. Né? Todo mundo diz, por que não leva lá para o Vista Alegre? Mas as pessoas têm que minimizar ao máximo talvez esse distanciamento, essa moldura diferente. Né? E nisso vem a questão que eu acompanhei da desapropriação, que é um debate importante nesta casa, um debate que tem vindo sendo cobrado em relação ao porquê, os porquês é natural, isso é da essência dos vereadores, mas uma coisa é importante a gente destacar, né? Que, vereador Binho, minimizar ao máximo é muito importante, porque as pessoas elas têm uma cultura. O cidadão tem a carrocinha dele, o cidadão tem o trabalho dele, ele vive ao redor daquela comunidade, na Forquilhinhas, naquela região. Então, é um trabalho realmente que vai marcar a gestão de todos os senhores que estão à frente dessa missão, né? E vai deixar um legado importantíssimo da mensagem desse governo, que vai trabalhar muito no social. O impacto ali é muito grande, presidente. Precisa ser destacado isso. O senhor colocou essa sessão para ser gravada, e é muito importante a gente até esclarecer, porque se vem com o braço da desapropriações, né? Desapropriações, mas ela tem uma sequência nesse processo. Né? Nós estamos falando de quantas famílias que irão receber ali, próximo, já num terreno que o município também, eu diria, não é pensando no plano B, mas é pensando na solução. Né? Traz ali a desapropriação para receber esses familiares na região e para minimizar ao máximo o impacto na vida dessas pessoas. Então, eu queria registrar aqui o meu reconhecimento, me colocar à disposição e parabenizar o presidente Mauro por mais uma vez por conduzir tão bem essa reunião. Eu gostaria então de fazer um agradecimento especial. O vereador Binho quer falar? Passa a palavra ao vereador Binho. Presidente, só para finalizar, a comunidade vem nos cobrando bastante, né? Já fizemos um encaminhamento via gabinete, que é sobre audiência pública a respeito da Beira Rio com as comunidades do Flor de Nápoles, Jardim Pinheiros, a própria Forquilhinha, já que as dúvidas aqui foram muito esclarecidas para os vereadores, para o público que está presente, mas a comunidade ainda tem esta dúvida. Então, queria só que o senhor constasse em ata para que o quanto antes pudesse fazer essa audiência junto à comunidade. Muito obrigado. Com certeza, vereador Binho. Gostaria, inclusive, de pedir aos senhores vereadores, sempre que precisarem fazer algo em relação às comissões, encaminhar-se ofício a essa comissão, para que a gente, então, possa oficializar e, quando acontecer, poder convidar todos os vereadores. Então, eu gostaria de fazer um agradecimento especial aos membros da comissão, o vice-presidente, o
vereador Matson Sé, o nosso relator Sanderson de Jesus, como principalmente aqueles nossos colaboradores, a doutora Ana, o Bruno, nosso parceiro, que está sempre presente, preparando as atas, e o nosso amigo Alan. E não esquecer da nossa querida Elísia. E sem ela a gente fica realmente sem braços e pernas na comissão. Mas, principalmente, deixar o agradecimento ao Júlio, nosso amigo, secretário Nardi, Michael, também secretário, e secretário Verdini, porque esses esclarecimentos foram muito importantes. Como falou o vereador Santos e a gente falou anteriormente, tudo aqui ficou gravado, a gente vai ter pendrive à disposição e a documentação também está à disposição. Então, eu dou por encerrada a reunião de hoje e marco uma próxima reunião que será agendada na comunidade. Ok, vereador Binho? E obrigado a todos.